Continuo insistindo em olhar para a mensagem de Jesus, a mensagem que ele proferiu às multidões, aos discípulos, às pessoas, às famílias, tantas vezes no templo, ainda falando com os líderes nas ruas, na beira da praia, onde Jesus chegava. O local onde ele estava sempre era para tentar encontrar o coração das pessoas. E ele nos ensina a olhar muito mais para dentro da religião do que para fora dela. Então, o capítulo 15 de Mateus vai nos ajudar a achar a essência e não a aparência do que Jesus realmente queria transmitir, ensinar, admoestar e, acima de tudo, achar o coração humano. Olha que texto precioso, capítulo 15 de Mateus, alguns versículos, e eu vou citando do 1 até o versículo 3, ele vai dizer: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Agora o versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são iguais a cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Eu li Mateus capítulo 15, do 1 ao 3 e do 8 até o versículo 20, pela importância e também pela explanação do próprio Jesus sobre o assunto que, mais uma vez, eu vou estar explanando, porque os fariseus foram descritos por Jesus como hipócritas. Esse termo teatral descrevia um ator que encenava seu papel sob a máscara. Jesus acusou os fariseus de colocar uma máscara de santidade e tentar mostrar uma realidade que eles não viviam. Lembrando que os fariseus eram doutores da lei, eram religiosos de uma liderança muito forte e que eles ensinavam a lei e também a tradição e o tradicionalismo, que muitas dessas tradições eles mesmos haviam construído para tornar a carga religiosa ainda um pouco mais pesada. Como eu já falei, os escribas e os fariseus eram implacáveis nos esforços para alcançar Jesus. E uma delegação deles veio de Jerusalém acusando os discípulos de Jesus de impureza por comerem sem lavar as mãos e assim violarem a tradição dos anciãos. Como eu já li anteriormente, Jesus ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 15 de Mateus que não é o comer sem lavar as mãos que é problemático, e sim
o que sai de dentro do coração do homem. Porque o que sai do coração do homem é que é o problema, não o que entra na boca. Porque o que entra pela boca, no sentido assim de que estamos comendo os alimentos, isso aí depois vai para o estômago e o que não é assimilado é eliminado pelo próprio corpo. Mas o seu ser moral é que é afetado com o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca realmente vem do coração. Jesus está dizendo que os alimentos não contaminam. O que realmente contamina é o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Aqui, o coração não é o órgão que bombeia o sangue, mas a fonte de toda a motivação e desejos humanos. Essa parte da natureza moral do homem manifesta-se por pensamentos impuros, depois por palavras depravadas, seguidas por maus hábitos. Algumas coisas que contaminam o homem são maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, calúnias, como o texto falou, blasfêmias. E os fariseus e escribas eram extremamente cuidadosos acerca da observância ostentosa e escrupulosa das cerimônias de lavar as mãos, mas sua vida íntima era poluída. Eles enfatizaram as coisas menores e negligenciaram os assuntos de maior importância. Eles podiam criticar a falha dos discípulos no guardar as tradições não inspiradas. E assim planejavam matar o Filho de Deus. Além disso, eram culpados da lista inteira de pecados registrados no versículo 19, como eu já citei: prostituição, calúnias, maus desígnios, homicídios, furtos, falsos testemunhos e por aí vai. Então, nós temos hoje uma repreensão para todos nós, porque de alguma forma esses maus desígnios, esses maus pensamentos, essas más ações estão dentro de nós. E nós precisamos então parar de nos preocupar com as aparências e o lavar de mãos e realmente ir para dentro de nós e colocar o nosso coração diante de Deus e dizer como salmista: sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da justiça. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.